Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Estamos aqui com mais um programa Alesp Connect. Hoje eu vou bater um papo, vou conversar com a doutora Cristina Ernest Salomão. Já vai aparecer aí no seu vídeo. Ela está aí, a doutora Cristina, ela é especialista em dor. Nossa, hein, doutora? Esse negócio de ser especialista em dor não é brincadeira, não. Reumatologista, né, doutora? Brincadeira, Isso. esse negócio de dor não é comigo também, não, né? Aliás, o Na homem odeia verdade, eu sentir acho dor, né? melhor eu falar. Acho melhor eu Ah, avisar. Eu trato a dor, eu não provoco ela, só para deixar você não bem claro. provoca, né? Ainda bem, Isso, graças a isso. Deus, né? Mas eu digo assim, eu ia dizer até que para o homem, no meu caso, eu odeio, né? É horrível você sentir dor. As mulheres parecem que são mais fortes, né? Em relação a dores, enfim. Bom, se apresente aí, só de você apresentou, a Depende. gente já pode entrar direto. Depende. Depende. Os homens O são mais quê? resistentes à dor musculoesquelética, dor física. Ah, é? Então, se você levar um soco na cara, provavelmente você vai resistir melhor do que se eu levar um soco na cara. Agora, se eu tiver uma cólica de rim, provavelmente eu vou resistir melhor que Se você. você tiver a dor do Então, parto, você resiste. Se o homem. Ainda bem que o homem não engravida, né? Porque se engravidasse, eu não seria. Eu não sei como é que seria. Porque a mulher aguentar uma a dor de humanidade já parto teria não é. entrado em extinção. Não Olha teria aí, tá mais vendo? raça humana. Olha, é verdade, viu, doutora? É impressionante como. É por isso que eu admiro a mulher muito, entendeu? Porque elas são impressionantes. Aliás, para tudo, Sim. praticamente, né? Não só, né, para a questão de dor, né, de aguentar, porque uma dor do parto não é fácil, né? Não é brincadeira. O homem não sabe porque não tem como engravidar, mas se tivesse, ele ia ter pelo menos noção do que é uma dor de parto, Do né? que A senhora é. sabe muito bem. Exatamente, né? Agora, falando nisso, explique para o nosso telespectador, né? Aqui, as pessoas que assistem a Rede Alesp, né, tem muito a ver como é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, tem muito a ver com isso, né? Então, quanto mais linguagem simples a gente conversar, né, melhor para o nosso telespectador entender. Explica para a gente o que é a osteoporose, doutora. Ok, então vamos começar pensando no osso. Acho que todo mundo já viu um osso. Quando a gente pega um osso de frango, por exemplo, a gente sabe que tem uma casquinha em volta do osso e dentro é como uma esponjinha. Você já viu isso? O osso por dentro ele não é sólido, ele tem uma esponjinha dentro. Então, quando nós temos osteoporose, nós temos comprometimento dessas duas camadas do osso. Nós temos uma casquinha do osso, que a gente chama de osso cortical, que é a casquinha do osso, que fica mais fina, e aquela esponjinha dentro, que tem o nome de trabéculas ósseas, elas ficam mais fininhas. E a esponja começa a ficar como uma esponja mais aerada. Você perde a sustentação tanto dentro quanto a sustentação fora do osso. Isso leva a uma fragilidade óssea e um aumento do risco de fraturas. Então, a osteoporose em si não é o problema, assim como o colesterol em si não é problema. O problema é quando você tem fraturas, ou no caso do colesterol, quando você tem um infarto ou um AVC. Nossa, né? Eu tive, né? Um infarto, então, né? Eu estou prestando Exato, atenção então, ligado no que você está falando. Ah, então o risco não é o colesterol em si, o risco é ter o infarto. O risco não é ter o exato. osteoporose em si, o risco é eu ter a fratura. Agora, ela se torna assim por quê? Os ossos, eles ficam tão fracos assim. Porque dizem que a osteoporose dá em pessoas, né, idosas, mais velhas. Mas eu ouvi, a senhora me corrija, vou dizer, quem entende, né, de tudo, quem é a médica, a doutora é a senhora, mas a senhora me corrija se eu estiver errado. Mas eu ouvi de um médico, pô, Deus do céu, se for uma ignorância isso, eu estou perdido, viu? Mas eu ouvi, eu só repasso, eu sou um jornalista, né? Eu conto histórias e eu repasso as histórias verídicas, ou não. Né? Ou não, que eu digo assim, eu procuro saber da fonte, né, verdadeira. Mas isso foi um comentário que foi feito que eu não sei se é verdade. Mas ele me comentou, um médico, eu não vou citar nomes porque não precisa, mas ele falou que a osteoporose, você praticamente já nasce, é criança, né? Claro, devido a, né, a sua proporção, você vai crescendo tudo.
mas parece que já nasce com osteoporose. Isso é verdade, doutora? Existe alguma ligação? Ou é uma... porque ele me falou isso, comentou comigo isso uma vez, eu falei, nossa, será que isso é... Isso ficou na minha cabeça, até hoje, isso tem anos que ele me comentou isso, né? Não é, claro, não é em si a osteoporose, em si, do jeito... Mas ele falou que a gente já nasce com isso, né? Eu falei, nossa, é verdade? Então, vamos lá. Vamos separar aí as várias informações que você trouxe. Na verdade, nós nascemos com o osso com um teor muito maior de cartilagem e muito menor de tecido ósseo, e nós vamos formando e calcificando os ossos. E isso é uma informação muito interessante que pouca gente sabe. A gente termina o nosso crescimento, mas o osso ainda não está maduro. O osso só vai ser um osso maduro, atingindo o que a gente chama de pico de massa óssea, por volta dos 30 anos de idade. Então, até os 30 anos de idade, você ainda está adicionando cálcio no seu esqueleto, ainda está ossificando. E só depois que você vai ter atingido o seu pico de massa óssea. Então, se você durante a infância tiver desnutrição, tiver um baixo aporte de cálcio ou baixa exposição à luz solar, você durante a infância já vai formar um osso mais frágil e não vai chegar a atingir esse pico de massa óssea que a gente quer que você venha atingir. Então, talvez tenha sido a isso que o colega tenha se referido. Que para eu não tenho entendido. Formar osso, eu preciso formar desde a tenra idade, quer dizer, desde crianças, eu preciso de um aporte de cálcio adequado, de um exercício físico adequado, o osso se forma sob impacto, então, pessoas sedentárias formam menos massa óssea, crianças que ficavam na rua empinando pipa formaram mais massa óssea do que crianças que ficam na frente da televisão jogando videogame, infelizmente. Boa comparação. Porque eu preciso do exercício para eu formar massa óssea adequadamente. Então, eu vou atingir esse pico de massa óssea aos 30 anos de idade. E ele, em geral, se mantém razoavelmente estável até que seus hormônios comecem a falhar. Na mulher, a menopausa, no homem, a andropausa. A andropausa é mais tardia que a menopausa, então, por muitos anos, se negligenciou observar a osteoporose em homens, e acabou ficando esse conceito que a osteoporose seria só um problema de mulheres, mas não, é um problema de homens também, após a andropausa. Mas aí nós estamos falando da osteoporose primária, a osteoporose mais comum, que ocorre depois que os hormônios cessam. Os nossos hormônios são fantásticos. Além de eles promoverem a nossa libido, eles promovem massa muscular, promovem a nossa disposição e também melhoram a nossa massa óssea. A testosterona é um hormônio imensamente anabolizante, quer dizer que ele constrói coisas, constrói músculos, constrói força, constrói osso. O estrógeno também é um anabolizante potente e ele vai manter a massa óssea da mulher até por volta da menopausa. Depois disso, a massa óssea começa a cair na mulher, nos 5 primeiros anos de menopausa mais acentuadamente e depois 1 a 2% ao ano. Então, conforme esse ritmo de perda e conforme o osso que a mulher construiu lá atrás, que eu vou ter um risco aumentado de fratura ou não, em geral, por volta dos 65 a 75 anos de idade. Agora, a mesma coisa... Não, pode continuar. Isso falando de uma situação normal. Entretanto, existem doenças que promovem a osteoporose também, e depois a gente pode conversar sobre isso. Diga. De doenças também. Outra coisa, claro, aí já não é a parte também de osso de osteoporose, falando de osteoporose, de osso, tudo. Mas eu não sei se é mito ou é verdade, a senhora pode me responder isso, né? Está fora um pouco tá fora um pouco da osteoporose, vamos lá. Mas me disseram, né, comentam que você vai envelhecendo, ficando velho e diminui. Isso é verdade, doutora?
Porque ou você percebe que você vai ficando corcunda, né? Um pouco do momento em que você começa a envelhecer, né? Eu digo na idade mais de 50, 60, 70 anos, 80, cara, é a idade, né? Idoso mesmo. Isso é verdade de que você vai ficando menor, vai diminuindo? Uhum, você sim vai É? ficando mais baixinho. Se você lembrar da sua coluna, todo mundo já viu o desenhinho da coluna, e você sabe que Sim. você tem os ossinhos da coluna aqui, e no meio você tem um trem que chama disco intervertebral. O Esse disco, disco isso. intervertebral, ele é composto de cartilagem, que tem colágeno, o mesmo tipo de colágeno que a gente tem na pele, e que Da quando a pele. gente é jovem, tudo bonitinho, esticadinho, lindinho, e depois que você Nem vai me lembre, nem me envelhecendo, lembre cola. isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai saber disso, né? Mas os outros que envelhecem, Boa, boa, boa. eles ficam. Boa, gostou dessa? Eles ficam com rugas, a pele fica mais flácida, mais murcha, né? E no nosso disco intervertebral ocorre a mesma coisa, a gente perde colágeno e o disco vai ficando mais achatadinho, mais fininho, e isso já leva a uma perda de altura, que é chata, mas é comum, é o que ocorre no processo de envelhecimento. O que é patológico é quando as tuas vértebras começam a afundar por causa da osteoporose. E isso pode ocorrer. Às vezes, a gente pensa a fratura como uma coisa assim, né? Fraturou. Uhum. Não, a fratura por osteoporose, às vezes vão ocorrendo microfraturas e o osso simplesmente vai afundandinho, cada vez mais. E essas afundadas do osso podem ser de várias maneiras, mas o mais comum é que o osso se frature para frente. Então, eu tenho um acunhamento para frente, e com esse acunhamento para frente forma a corcunda, por Ah, causa dessas entendi. microfraturas de osteoporose. Então, o Mas jeito existe alguma único, prevenção, doutora? Um tipo de prevenção para isso? puxa, Né, a para a gente serve para osteoporose? alguma coisa. A gente Ah, tem que muito bem, servir eu para alguma sabia que coisa. você dizia. Ah, maravilha, né? Então fale para gente. Então, vamos começar com a prevenção já com a criança, já que você lembrou que que a osteoporose é um processo que começa desde a infância, vamos começar desde a Uhum. criança. Socando a criança para fora do sofá, botando para correr, pular, brincar, se movimentar, para tomar Nossa, ela me sol. assustou agora. Né? Socando a criança para fora do sofá, socando, eu ainda tomei um Sai susto. daqui! Falei, como? Vamos bater ali, né? Ué, como tinha Sai! Não, meu amor, eu vou te dar um exemplo, como tinha da minha avó na época, né? Eu tô velhinho, né? Então já tô velhinho, já tô começando, devo estar com esse negócio de osteoporose, viu? Porque não é possível. Mas você lembra do pilão que antigamente que se desentortava as pernas da criança com um pilão de. Você me assustou agora com isso. Soca do sofá, porque Não, socar quer dizer só bater, né? insista. Não, eu digo assim, nego Não, entende. Ah, eu vou te dar um insista. soco, né? É. Não, Ah, insista você para a me criança assustou. sair do sofá. Não, não. Insista, é. Sem nada politicamente incorreto, mas tem que insistir. Crianças têm Ah, que claro. brincar, crianças têm que pular, crianças têm que Tem correr, que ser têm que se ativas, né? Tem exercitar, que ser ativas, têm que ser exatamente. ativas, têm que Não, tomar mas a gente sol. também, o velho também, a gente também. No meu caso, a gente não, Sim, porque nós dois sim. não chegamos ainda a isso. Estou brincando, a gente não chegou ainda. Mas as pessoas mais velhas também precisam se exercitar. Então, a gente está falando da prevenção. Então, a criança tem Ah, que não, se sim, sim. movimentar, tem que ter suplementos, tem que comer cálcio de uma maneira adequada, que você encontra nos derivados de leite, nas verduras de coloração verde, e em outras substâncias que não são tão importantes, mas são as maiores fontes de cálcio. Você tem que verificar se a criança está sendo exposta à luz solar de maneira suficiente. E a pessoa, ao longo da sua vida, tem que ser incentivada a praticar exercícios e se expor adequadamente à luz solar. Nem demais para não ter câncer de pele e nem de menos para não ter déficit de vitamina D.
A vitamina D, que é a responsável por absorver cálcio do nosso intestino, colocar para dentro da nossa circulação para nós podermos formar massa óssea. E depois, no período crítico de pós-menopausa ou pós-andropausa, é fazer o acompanhamento médico, fazendo avaliações periódicas para avaliar a densidade mineral óssea, é assim que chama. Então, nós temos um aparelho que mede isso, que chama densitômetro, e a gente faz um exame que chama densitometria óssea para avaliar se a pessoa tem uma densidade óssea adequada ou não. E quando a gente pensa em densidade óssea, a gente está lembrando daquela casquinha do osso e das esponjinhas dentro do osso cortical e do osso trabecular, que eu estou avaliando no exame de densitometria óssea. E aí, acompanhando isso, nós somos capazes de falar, essa pessoa precisa de tratamento e essa pessoa só precisa de orientações. Orientações como exercício, uma ingesta adequada, controlar a vitamina D, e a outra pessoa não. A outra pessoa precisa de medicação para evitar fraturas. A senhora estava falando agora, né? Para a mulher, no caso, a menopausa, né? E para o homem, a andropausa, né? É a mesma coisa que a senhora deu o exemplo anterior aqui, né? Da mulher, que o homem não tem. É a mesma coisa que de falarem, o homem, quem tem câncer de mama é a mulher. Não, o homem também pode ter câncer de mama. Também tem. E o interessante, no caso da osteoporose de homens, é que apesar, sim, se, sei lá, 100 mulheres têm fratura, talvez 30 homens tenham fratura. Entretanto, aqueles homens que fraturarem têm uma mortalidade muito mais alta que as mulheres que fraturam. Então, sim, é um problema muito grave. O problema da osteoporose não é só a fratura. O problema da osteoporose é que as pessoas podem morrer em decorrência de uma fratura por osteoporose. E essa que é a grande preocupação. Mas ela acontece mais, doutor, em que tipo de pessoas, de organismo? Isso aqui eu queria ter mais um entendimento em relação. Por exemplo, são pessoas com isso ou com aquilo, né, que elas acabam desenvolvendo a osteoporose. É isso que eu queria entender melhor. E o nosso telespectador também, claro. Nós estamos falando da osteoporose primária ainda. Mas se nós falarmos da osteoporose secundária, aí fica fácil descobrir. Alguns remédios levam à osteoporose. E essas pessoas estão num risco muito grande. Remédios como alguns anticonvulsivantes, como alguns remédios anticoagulantes, como a cortisona, que nós usamos no tratamento de reumatismo, podem levar à osteoporose. E essas pessoas têm um risco maior, um risco aumentado de osteoporose. Pessoas que têm menopausa ou andropausa precoce também têm um risco aumentado de osteoporose. Pessoas que têm ainda da osteoporose secundária. Tem pessoas que perdem muito cálcio pela urina, chegam a ter muitos cálculos renais, pedra no rim por causa disso, e isso também ajuda a descalcificar os ossos. Distúrbios endocrinológicos, tem vários que podem levar à osteoporose, então essas pessoas já de cara têm um risco maior. Tabagistas têm um risco aumentado de osteoporose. Então, essas pessoas a gente já encara como pessoas de grupo de risco para osteoporose. É isso que eu queria até entender, a relação do tabagismo com a osteoporose, já que a senhora tocou nesse assunto, né, nessa parte, né? Até queria saber, porque Sim. hoje eu sou ex-fumante, então não sei se vai adiantar muito. Sim. Né? O tabagismo ele influencia na massa óssea de diferentes mecanismos e pessoas que são tabagistas têm um risco aumentado de osteoporose e de fraturas por osteoporose também. Sim. Isso é reversível. Se a pessoa parar de fumar, em 10 anos o risco de fratura se equipara ao de uma pessoa normal. Mas tem um risco aumentado de fratura, sim. Então, essas pessoas que têm essas condições secundárias para desenvolver osteoporose, a gente já fica preocupado com eles logo de começo. Esse paciente é um perfil de risco, esse eu tenho que tratar, esse eu tenho que prevenir. Existe um fator hereditário importante também.
Então, Isso na que eu ia te perguntar, avaliação de inclusive, se paciente, pode ser genético, né? Pode ser também genético sim, a existe um osteoporose? fator hereditário Ah, importante. caramba. Então, quando a Uhum. gente avalia um paciente de risco de osteoporose, ou quando alguém vem pedir uma avaliação, a gente sempre pergunta: alguém na sua família teve fratura por osteoporose? E aí a gente considera principalmente as fraturas de colo de fêmur. Então, se o colo de fêmur fraturou, existe uma associação familiar, genética muito importante, e essa pessoa também é um risco. E pessoas muito frágeis, pessoas com pouca massa muscular, pessoas, sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, que miudinha, essa aí se soprar um vento ela Uhum. cai? Pois é, essa aí se soprar um vento ela cai, ela quebra. Porque a massa muscular, eu ter uma massa muscular adequada me protege, não só porque uma pessoa que se exercita forma mais osso, mas ela protege de uma maneira geral o metabolismo, essa massa muscular aumentada, e além disso, a pessoa com uma massa muscular bem desenvolvida cai menos. Então, aquela pessoa frágil, sem músculo, descarnada, ela tem um risco muito aumentado de osteoporose também. Tem um nome chique que a gente dá para isso, a gente chama de sarcopenia. Um Nossa, jeito que chique de nome falar que a chique. pessoa... Chique, né? A gente gosta de falar complicado. Meu Deus. A Uhum. sarcopenia define alguém que não tem musculatura suficiente. É, mas Isso você não falou, quer a dizer que você... musculatura. Ah, pode continuar. Isso não quer dizer que você não possa ser obeso e não ter músculo. Né? Às vezes o obeso, ele só é grande, mas ele não tem musculatura adequada. Mas, E obviamente, é nem que o mais obeso. fácil... E nem que o Diga? obeso possa não ter osteoporose. Pode sim, porque ele é gordo, mas tem osso também, tem um osso, né? Apesar de ter uma proteção, eu não sei se eu estou errado ou certo, uma proteção maior por ter, ou não, doutora, por ele ser Sim, obeso, sim. ter a carne, a gordura, né? O músculo, não sei se. Aí no caso seria mais a gordura, né? Tem a ver, É não? uma coisa meio óbvia. Se você for acolchoado, você vai se Ah, machucar menos quando cair. sim. Então, eu tenho a proteção contra o impacto na queda, principalmente em queda lateral, quando cai de lado e a pessoa é muito magrinha, ela vai bater direto o fêmur. Sim, vai Se bater ela direto. for, Exato, o osso aqui, né? É. né, se ela for mais gordinha, o tecido adiposo, sim, ele exerce uma proteção. Mas tem outro fator, o tecido adiposo, ele acumula hormônio. Então, aparentemente, isso também teria um efeito para retardar um pouquinho mais os efeitos deletérios da menopausa. Talvez seja por isso que seja comum pós-menopausa as pessoas darem uma engordadinha. Talvez isso não seja de todo ruim, talvez esse ganho de peso fisiológico nos proteja de alguma maneira. Não estou falando em ficar obeso, estou falando num discreto ganho de peso aí de 5%, que é bastante comum. Mas a osteoporose, doutora, ela por si só, porque você fala, a osteoporose seria uma fragilidade do osso, né? Ele por si Isso. só, ele pode se deteriorar? Ou só quando você cai ou bate? Não sei, é isso que eu queria também saber melhor disso, entendeu? Muito boa a sua pergunta, muito boa a sua pergunta. Pode fraturar sozinho. Como eu falei, aquelas microfraturas vertebrais, ou às vezes Uhum. até uma fratura vertebral mais importante, podem ocorrer sem impacto nenhum, não teve nenhum traumatismo, a pessoa simplesmente Pois é. fraturou. E a fratura de fêmur até tem um dito entre os médicos, que a pessoa às vezes cai e quebra, mas às vezes ela quebra e cai. Então, às vezes, Hum. simplesmente por ficar de pé, a pessoa desaba e é porque fraturou o osso. Então, não é que ela caiu e quebrou, ela quebrou e caiu. Quer dizer, do nada, né? Isso Ela não pode bateu em acontecer. nada, Do nada, nada, ela. Ah, aí luft, desabou, desaba. Pela desaba. fragilidade do osso, né? Que tá. Uhum.
Uhum. Agora, o que pode, doutora, piorar a situação de um paciente com osteoporose? O que pode piorar uma pessoa com... Várias coisas que eu disse já dá para interferir. A baixa atividade física é uma delas, a falta de exercício, a baixa da vitamina D, a falta de cálcio na dieta, de derivados do leite, verduras de cor verde. Tudo isso pode piorar a tua chance de ter osteoporose. Fora o uso de medicações, outras doenças existentes, o tabagismo, esses são fatores modificáveis. Então, a gente tem os fatores modificáveis para a osteoporose, a gente tem os fatores não modificáveis. Eu não consigo mudar minha genética, eu não consigo trocar de mãe, eu não consigo trocar de avó, mas eu consigo mudar os meus hábitos, eu consigo não fumar, eu consigo tomar derivados de leite de uma maneira adequada. Aliás, eu queria saber também quais são os alimentos favoráveis aí, né, para se prevenir, né, doutora? Ou pelo menos prevenir a osteoporose. Leite e derivados são, sem dúvida alguma, fontes excelentes de cálcio. Verduras de cor verde escura, com a exceção, talvez, do espinafre, que é uma delícia, ou não, conforme o gosto da pessoa. Tá, mas isso, doutora, desculpa eu te interromper, eu digo assim, isso não quer dizer que isso vai ser curado, não. Isso é uma forma só de você ter, né, o cálcio no corpo, você se ajudar. Mas não que isso vá curar. Tem cura ou não tem cura? A osteoporose. Eu consigo reverter e consigo reduzir muito. Mais uma vez, meu objetivo não é eu voltar a ter o osso de uma pessoa jovem. Meu objetivo é eu reduzir o risco de fraturas. E eu consigo, com tratamento adequado, reduzir o risco de fraturas. É devagar, osso é devagar. O metabolismo ósseo é muito lento, então a gente tem que fazer o acompanhamento, às vezes, durante vários anos da pessoa, para ver se ela está reagindo de maneira adequada ou não. Não é que nem tomar um remédio para colesterol que você toma um mês depois você faz o exame e já baixou. Eu consigo avaliar, às vezes, depois de 1, 2 anos de tratamento, se o paciente está reagindo de maneira adequada. Mas tudo isso não adianta se o paciente continuar caindo. Então, uma parte importante da prevenção da fratura de osteoporose são as orientações que a gente dá para o paciente não cair. Mas aí é que tá, né? É tomar os cuidados para não cair, porque não tem como você também, né, falar assim, o problema é você não cair. Não caia. Não tem como, né? Muitas vezes você está, né, sem querer, você escorrega ali. Mesmo uma pessoa jovem, não precisa ser idoso, né? Sim. Tem a queda não evitável, mas tem a queda evitável. Então, seria uma coisa que se diz é que o idoso trabalha contra si mesmo. Então, você vai na casa do idoso, ela é cheia de tapetinho, e bota o tapetinho de crochê aqui, bota o tapetinho de crochê ali, e aí ganhou um monte de bibelô, ganhou um monte de móvelzinho, ganhou aquele aparadorzinho, aquela mesinha de centro, e começa a entulhar a casa de objetos, e cada um deles aumenta o risco de fratura. Então, a gente pede para tirar tapetes, para dar uma livrada de excesso de móveis na casa, para deixar as passagens amplas e livres, para o paciente poder passar sem esbarrar em nada. Tomar cuidado com aquele abajurzinho que fica com fiozinho pendurado, que leva à queda. Colocar faixas antiderrapantes, principalmente no box do banheiro. Aliás, banheiro é um perigo, né? Banheiro é uma coisa perigosa. Banheiro, impressionante. Sim, é o maior local de quedas da pessoa, dentro do próprio banheiro. Então, colocar barra de apoio no box, eventualmente uma cadeirinha de plástico para a pessoa sentar e limpar os pés. Colocar barras de apoio do lado do vaso sanitário. Isso é uma coisa que tem bastante resistência, porque o paciente fala, eu me apoio na pia para levantar. Só que aí caem os dois, a pia e o paciente. A pia não foi feita para suportar peso. Então, nós temos que ter aquela barra de apoio bilateral para o paciente poder se segurar para levantar com segurança do vaso sanitário. E o que é pior do vaso e da pia,
né? É que é uma navalha, né? Porque aquilo corta de uma Exatamente. beleza, né? Você ainda cai Se em cima cair a da pia em pessoa, cima de você, quebrado, rasga você todo, que aquilo é louça, né? exatamente. Louça, aquilo é um material que é navalha, ele parte e corta você todinho. Ainda tem esse perigo, né, doutora? Além de se quebrar, né, por causa Exatamente. do tombo, E não é ainda fácil, se não. machuca. Então, Exato. são fatores de risco de queda Certo. evitáveis. Isso eu consigo evitar. E Perfeito. uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, para não aprontar arte. É incrível as artes que idosos aprontam. É Então, verdade. desde subir no telhado para consertar a telha ou para limpar a calha que estava suja. Uma paciente minha de 80 anos E eu resolveu tenho todos colocar esses uma exemplos que você cadeira. falou agora. Eu tenho em casa, tenho aqui. É verdade. Aham. Uma paciente Subir no minha de 80 telhado, anos de não sei. idade Meu Deus. resolveu colocar uma cadeira em cima da mesa da cozinha, porque ela queria matar o mosquito que Meu estava no Deus. telhado. Tá. Que beleza, né? Que O beleza. mosquito continuou vivo. Ela teve E algumas ela, semanas de internação, olha aí. né? Então, são Doutor, coisas que a gente tem que é conversar verdade. muito com o paciente e descobrir o que ele faz em casa. Outra coisa é, por exemplo, levantar cargas muito pesadas. Então, eu tinha uma É. paciente que era muito ecológica, então ela pegava a água da lavagem de roupa, bacana, para lavar o quintal. Só que ela pegava o balde de 8 quilos e jogava. Ah, E nessas, pois trincou é. a coluna, porque é um Imagino. movimento brusco com peso É, muito grande, né? é, Então, são é coisas que a isso aí. gente tem que negociar, que tem que conversar. Exato, tem que conversar e negociar, como você me disse agora. Doutor, a gente chegou ao final do programa, infelizmente, não tem jeito, já estou com o tempo estourado. Eu queria agradecer muito a tua participação mais uma vez aqui no Obrigada. nosso programa, que a gente já teve um outro programa que a gente fez juntos, né? Isso. Eu queria agradecer muito, né, pela oportunidade de estar te entrevistando. Você é muito simpática e explica muito bem as coisas. Obrigado pela tua participação e até uma próxima vez. Obrigada, até a próxima vez. Até. Tchau, tchau. Pois é, gente, essa foi a doutora Cristina Ellert Salomão, que é Ih, meu Deus, reumatologista, quase não sai. Olha aí. E que explicou, né, o que pode acontecer, né, você tendo aí osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos. Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.